Bom, meus amigos, para vocês que acompanham o nosso canal, vocês estão vendo aqui a entrada do Palácio de Inverno Hermitage, o maior museu do mundo, todo decorado para celebrar o acontecimento mais importante do século XX, na visão de historiadores russos e ocidentais, que foi a Grande Revolução Socialista de outubro de 1917. Foi exatamente aqui nesse palácio que os bolcheviques tomaram de assalto e derrubaram o governo provisório, um governo burguês que havia substituído o regime do czar. Muitas pessoas acham que os bolcheviques derrubaram o czar, entretanto, isso não é verdade. Isso é um equívoco muito comum, tanto de historiadores ocidentais quanto de muitas pessoas aqui na Rússia. Até porque, como foi criticado numa sessão aqui do Partido Comunista, havia uma época, e isso nós percebemos nos livros de história ocidentais, de que se fala apenas em Revolução Russa. O que é a Revolução Russa? Na realidade, em 1917, houve duas revoluções. Foi a Revolução de Fevereiro, essa que, sim, derrubou o czar, era um governo burguês chefiado por Kerensky. Foi uma revolução que não atendeu às reivindicações da maioria da população na época e, por essa razão, se tornou extremamente impopular. Muitos historiadores ocidentais colocam uma visão que é completamente equivocada, a ideia de que a Revolução de Fevereiro levaria a Rússia para o caminho da democracia liberal. Entretanto, nós sabemos que essa Revolução de Fevereiro não atendeu às reivindicações dos camponeses, colocou a Rússia numa guerra que não trazia nenhum tipo de benefício para a Rússia e que seguiu todos os ditames do capital estrangeiro, ou seja, o governo de Kerensky, o governo provisório que sucedeu o czar, um governo golpista, era um governo que trabalhava segundo os interesses do capital estrangeiro, ou seja, do dinheiro dos outros países. Aqui nessa decoração nós vemos a propósito a escrita russa antiga, chamada escrita pré-revolucionária. Lembrando que se no Brasil nós tivemos 3 reformas ortográficas, além de um acordo ortográfico só no século XX, na Rússia houve apenas uma reforma ortográfica que já era inclusive discutida nos tempos do czar, que tirou algumas letras do alfabeto cirílico e fez algumas alterações na escrita russa, que é a mesma escrita russa que nós utilizamos nos dias atuais, que não é, no caso, essa aqui, essa é a escrita antiga. Nós temos aqui, a propósito, um brasileiro que está visitando, veio em razão do aniversário da Revolução de Minas. Temos alguns pôsteres aqui nessa exibição temporária que vai durar, a propósito, até o mês de fevereiro. Ou seja, se você está vindo aqui para a Rússia celebrar o aniversário dos 100 anos da Grande Revolução Socialista de outubro, você tem que saber, você não fique triste se você não conseguir chegar até o dia 7 de novembro, ou seja, 25 de outubro pelo calendário juliano. Você vai ter essa exposição temporária aqui no Hermitage, que vai durar até o mês de fevereiro. E essa revolução, a gente fala tanto, revolução, o que eles queriam revolucionar, o que eles queriam mudar. A Revolução de Outubro é considerado o acontecimento mais importante do século XX, porque foi um momento em que pessoas que não tinham absolutamente nenhuma valia, quer dizer, que não valiam absolutamente nada, pessoas como camponeses, como operários, que não tinham nenhum tipo de valia, e mesmo profissionais liberais não tinham tanta importância, passaram a ter muito mais importância com essa revolução. Tiveram acesso à educação. A Rússia dos tempos do czar era um país que tinha apenas 40% de sua população alfabetizada. Para vocês terem uma ideia, o índice de alfabetização dentre algumas nacionalidades do Império Russo chegava a apenas 0,5%. O famoso poeta Tadic, por exemplo, escreveu que no Tadiquistão encontrar uma pessoa educada era tão raro quanto encontrar uma árvore com frutas em um deserto. Essas pessoas não tinham acesso à educação, não tinham acesso à dignidade, não tinham a possibilidade de visitar, por exemplo, um museu como esse aqui. Esse aqui era um lugar apenas para aristocratas, para
diplomatas estrangeiros. Os palácios lindos que nós vemos hoje em São Petersburgo eram um lugar apenas para gente muito rica, né, para milionários, para aristocratas da Europa Ocidental. Uma pessoa como eu, e muito provavelmente como você que assiste ao nosso canal, jamais poderia entrar num lugar desse se não fosse alguém, né, com um chamado sangue azul. E a Revolução de Outubro revolucionou exatamente isso. Ou seja, pessoas que eram equiparadas a deuses simplesmente perderam a sua importância e o centro, quer dizer, da grande política da sociedade passaram a ser as pessoas comuns. Isso nós percebemos inclusive na própria arte, na própria arquitetura de São Petersburgo, porque se nós prestarmos atenção nos parques, nos prédios construídos na época do Império, nós vemos, por exemplo, alusões a deuses da mitologia grega em palácios construídos para pessoas da elite, né? Figuras de Zeus, de Minerva, de deuses gregos, enquanto que a arquitetura soviética revolucionou isso. Você vê, por exemplo, você vê um operário, você vê um agricultor, né? Você vê uma pessoa parecida com aquela que você veria, por exemplo, varrendo a porta da sua casa, apresentados como grandes heróis em filmes, em pôsteres de agitação, em esculturas, em grandes obras de arte produzidas no período da União Soviética. E isso, por sua vez, influenciou ao redor do mundo, porque os próprios países capitalistas que não tinham como prioridade os direitos sociais, passaram a criar direitos sociais ao trabalho, à educação, revolucionaram a sua educação exatamente para que não houvessem revoluções comunistas em seus países. Quer dizer, eles acabaram sendo indiretamente afetados pela Revolução. Hoje, se você vai em países como a Finlândia, que eu visitei, hoje lá o modelo de educação é um modelo exemplar, que é um modelo de educação baseado no modelo soviético. Se você vai em Vygotsky, né, em muitos grandes pensadores, se você vai a um país moderno, a um país rico, a um país desenvolvido da Europa Ocidental, o modelo social deles é baseado, pega muitas características do modelo soviético. A Irlanda, se você for no site do governo irlandês, você encontra lá os planos econômicos, né, do governo da Irlanda do Norte e da Irlanda do Sul também. O liberalismo, o capitalismo ocidental não tinha planos econômicos, não tinha economia planificada, que a Revolução introduziu nos anos 30, na época de Iosif Vissarionovich Stalin. Então eu vou perguntar aqui para um brasileiro qual a impressão que ele, que veio em razão do aniversário da Revolução, ele que é uma pessoa muito culta, muito inteligente, é um doutor, filólogo, eu vou perguntar qual que é a impressão que ele tem aqui do aniversário da Revolução e da Rússia, né, em sua viagem. Então, Armando, qual a sua impressão sobre a Rússia, sobre os festejos dos 100 anos da Grande Revolução de Outubro? Olha, com muito orgulho que eu estou participando das celebrações relacionadas com a Revolução de Outubro, tudo muito bem organizado, então vários eventos ocorrendo aqui em São Petersburgo, né, antiga Leningrado. Nesse momento nós estamos no Museu Hermitage, que está tendo uma exposição grande acerca da Revolução. Então é capturar um momento histórico mais importante do século XX, como já foi mencionado. O século XX foi norteado por essa Revolução. A derrota da Alemanha nazista ocorre diretamente em decorrência do regime soviético, o Exército Vermelho que nos libertou da Alemanha nazista. Muito provavelmente, se o czarismo ainda estivesse de pé no momento em que o regime de Hitler surgiu, o exército de Hitler seria aplaudido ao chegar aqui na Rússia. Então, como foi aplaudido ao chegar, por exemplo, na Bélgica, né? Exatamente. A Bélgica, que tinha um monarca, e o primeiro-ministro, os reis, todos bateram palma para Hitler. Hitler entrou nessas monarquias praticamente sem disparar um tiro. Exatamente, e aqui não foi o caso. Então, nós sabemos que a Revolução de Outubro norteou o século XX e melhorou em muito a qualidade de vida, não só das pessoas na Rússia, mas do restante da humanidade. E esse legado não pode ser esquecido. Então, o centenário da Revolução Russa precisa ser comemorado, precisa ser difundido e não só, volto a dizer, não só as conquistas realizadas no território soviético, mas as conquistas que se deram no restante do mundo. Exatamente. Hoje a Revolução de Outubro é um tema muito polêmico na Rússia. A Rússia, que atualmente vive aquela fase que muitos historiadores, inclusive russos, como Klim Zhukov,
que a propósito também é o meu professor de esgrima, ele menciona que a Rússia vive hoje a chamada fase da reação, que foi uma fase que, se nós tomarmos como exemplo a Revolução Francesa, ela durou pouco mais de 30 anos, conheceu a fase da reação, conheceu inclusive a restauração do absolutismo na figura de Napoleão, mas que voltou às mesmas rédeas da sua Revolução Francesa, e por isso a França hoje é um grande país, um país que tem excelentes índices de cultura, excelentes índices na economia, exatamente porque os franceses eles souberam defender a sua revolução e hoje colocam com unhas e dentes isso como o fato mais importante da história do seu país. Hoje na Rússia, há pessoas que pensam de uma forma diferente, mesmo porque a Rússia é um país que hoje possui grandes capitalistas. Lembramos que muitos dos homens mais ricos do mundo, dos maiores oligarcas, estão aqui na Rússia. Então, para essas pessoas é importante restabelecer o culto dos Romanov, para que assim estabeleçam o culto, né, das suas riquezas, da aristocracia, da diferença de classes. E essas pessoas temem a Revolução de Outubro, exatamente por isso fazem todo o possível para evidenciar a violência dos bolcheviques, né? Um processo lamentável, mas que faz parte da história não apenas russa, não apenas dos comunistas, mas também dos liberais, como por exemplo na Revolução Francesa. E que se hoje, né, um país como por exemplo os Estados Unidos lança o seu caminho em direção à modernidade, em direção ao seu progresso, exaltando a sua revolução, se um país como a França, né, pavimenta a sua estrada para o progresso, também exaltando a revolução, cabe à Rússia reconhecer a grande importância histórica desse acontecimento, importante não apenas para a Rússia, como para o mundo todo, e que sempre, independente das opiniões a respeito do assunto, permanecerá no coração de todos aqueles que aspiram à justiça social no mundo todo.